Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, juntos meditarmos no Suratul Jumu'ah. Suratul Jumu'ah foi classificado como Sura Madaniya. E já explicamos o que significa Makiya e o que significa Madaniya. Este é um capítulo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito de recitar na hora do Jumu'ah. Existem duas versões. A primeira versão é que o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes recitava o Suratul A'la e o Suratul Ghashiyah. Sabbih isma rabbikal a'la. E no segundo rakat, Hal ataka hadithul ghashiyah. E por vezes recitava o Suratul Jumu'ah e no segundo rakat recitava Idha ja'aka al-munafiqun, Suratul Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala inicia este capítulo dizendo: Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Tudo que está nos céus e na terra, tudo. Não falou apenas de seres vivos. Tudo. As pedras e tudo que nós vemos ao nosso redor. Tudo que está nos céus e na terra glorifica a Allah. Al-Malik, o soberano. Al-Quddus, o supremo em santidade. Al-Aziz, o poderoso. Al-Hakim, o prudente. São atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que está na terra e nos céus glorifica Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele é detentor desses atributos. Al-Malik, o soberano. Al-Quddus, supremo em santidade. Al-Aziz, poderoso. Al-Hakim, o prudente. Este que merece ser glorificado e adorado. Quem é este Allah? Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Este Allah é aquele que enviou para os árabes iletrados rasulan minhum, um mensageiro dentre eles. Mencionou fil ummiyina, enviou este mensageiro no meio de pessoas iletradas, esses árabes que não sabiam escrever, não sabiam ler. Ao contrário de Bani Israel, os judeus, os cristãos sabiam ler, sabiam escrever. Os árabes não. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou este mensageiro para este povo iletrado. Dentre eles, um mensageiro. Não trouxe de uma outra nação, dentre eles, filho deles. Yatlu alayhim ayatihi. Este mensageiro foi enviado e yatlu alayhim ayatihi, e recitou para eles os versículos do seu Senhor. Wa yuzakkihim, e os purificou. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, e lhes ensinou o livro e a sabedoria. Vejamos, Allah subhanahu wa ta'ala enviou para este povo iletrado um mensageiro, Muhammad alayhi salatu wassalam, que numa primeira fase apenas recitou para eles o básico do livro. E depois, wa yuzakkihim, purificou o quê? Os seus corações de kufr, pecado, ódio, inveja,
Porque aquele conhecimento que só dá-te informação não é tão benéfico como aquele conhecimento que purifica o seu coração. Existe aquele tipo de conhecimento que você acumula e a pessoa vai guardando no seu juízo. Mas existe aquele conhecimento que purifica o seu coração. Portanto, é este Coran e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, a sabedoria. Aqui al-hikmah, os sábios dizem que são os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, embora antes estavam eles todos na perdição clara, matavam uns aos outros por pequena discussão, a geração toda passava a lutar. Era suficiente só o gado de um comer na machamba do outro para as guerras estenderem-se de gerações para gerações. Só para vocês perceberem onde estavam os árabes. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, eram os povos ou as pessoas mais humilhadas da terra. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, e não só, Allah enviou este profeta também para aqueles que continuarão a vir e se juntarem a eles. Aqui os sábios dizem que são os outros povos. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os companheiros radiyallahu anhum foram conquistando a Pérsia, o Império Romano, os turcos, a África, todos nós entramos aqui. E é por isso que Allah diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que enviamos assim o Muhammad como rahma, misericórdia para a humanidade inteira. Primeiro foram os árabes e depois Allah subhanahu wa ta'ala estendeu para a humanidade inteira. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, e Allah é poderoso e é prudente. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, esta é uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, e Allah é detentor da graça. Foi Allah que escolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podemos levantar a questão: por que o Muhammad? Por que os árabes? Então Allah respondeu: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, é a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos perguntar: por que Meca? Por que não Maputo? Por que Medina? Não Durban? Então a resposta: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, esta é a graça de Allah subhanahu wa ta'ala e Ele é o detentor da graça. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala ter falado desta grande bênção, falou dos judeus: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, o exemplo daqueles que foram encarregues de transmitir, de preservar o Taurá, ثم لم يحملوها, e em seguida não observaram, não foram honestos, antes pelo contrário foram deturparam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. كمثل الحمار يحمل أسفارا, é como aquele burro que carrega uma carroça cheio de livros. Portanto, aqui Allah ensina que os judeus tiveram um livro perfeito, o Taurá, que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, eles não tiraram lição, não tiraram proveito, tal como o burro não tira proveito dos livros que carrega. Portanto, se nós também aprendermos o Coran e não colocarmos em prática, faremos parte deste grupo que só carrega, vai acumulando, entretanto não mostra nada na prática, não tem benefício. É como aquele burro que anda de um lado
de um lado para outro a carregar volumes e volumes de livros. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Quão péssimo é o exemplo daqueles que descreram nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala: Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. E Allah não guia aquele povo injusto. Allah não guia. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. مغضوب عليهم, aqueles sobre os quais a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala encontra-se, são os judeus, que Allah ensinou-lhes, atribuiu-lhes conhecimento, entretanto, de propósito, viraram as costas. Em seguida, Allah diz: قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ. O profeta Muhammad diz para os judeus: se alegais que sois amigos de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivo, min dunin nas. Os judeus alegam que eles são os filhos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou são amigos de Allah, e todos os outros foram criados para quê? Para servir a eles. Esta é a crença, que todos os outros são classificados como animais. Eles são os únicos escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui Allah lança um desafio: o Muhammad, o profeta, diga para esses judeus que dizem que, olha, nós somos os únicos amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin. Desejai então a morte se sois verdadeiros. Este é o exame. E os judeus são as pessoas que mais medo têm da morte. E é por isso que eles podem matar 100 da Palestina. Mas basta morrer um judeu, a mídia toda fala. A mídia toda fala. Um judeu foi morto, um judeu foi morto. Eles têm muito medo da morte. Vocês podem ver a bravura dos palestinos, mashallah, como uma criança encara um soldado todo equipado. Mas o judeu, Allah subhanahu wa ta'ala colocou no seu coração o medo pela morte. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Allah responde que eles jamais desejarão morrer por causa das suas práticas. Wallahu alimun bidh-dhalimin. Allah bem conhece os injustos. E é por isso que no outro versículo Allah diz: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Se vocês dizem que Allah só criou o paraíso para vós, então desejem a morte. Desejem. Mas eles mostram que tem um grande medo pela morte. Em seguida Allah diz: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم. Diga para eles, o profeta Muhammad, esta morte da qual vocês fogem, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم, um dia vos encontrará. Um dia vos encontrará. Não há como escapar. E é por isso que consta que no tempo de Suleiman alayhi salatu wassalam, ele estava sentado com os seus ministros. Então, e eles tinham a oportunidade de ver os anjos. Então, um dos ministros apercebeu-se que o Malakul Maut estava ali por perto. Então disse a Suleiman alayhi salatu wassalam: envia-me para uma terra distante. Uma terra distante. Então Suleiman alayhi salatu wassalam enviou-lhe para aquela terra. Quando chegou lá, encontrou o Malakul Maut. Disse que eu, quando te vi pela primeira vez, fiquei admirado. Como Allah mandou-me tirar a sua alma aqui onde estás, enquanto tu estavas lá. Eu só agora percebi. Agora com esse Ocean Gate, não dizem que tem pessoas que tem pessoas que, quando a morte está determinada em um certo lugar, você pode pagar $250 mil
para ir ao encontro da sua morte. Aqueles todos pagaram para entrarem naquele submarino. Todos morreram, pagaram para morrer. $250.000 cada pessoa. Então, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Não há como escapar. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Depois sereis devolvidos para o Senhor, aquele que conhece o visível e o invisível. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E vai vos informar de tudo aquilo que vocês praticavam. Ninguém pode esconder. Dizer que não, Allah, não foi isso que eu fiz aquilo. É mentira. فَيُنَبِّئُكُمْ. Allah vai informar a cada um de nós o que fazíamos cá na terra. يا أيها الذين آمنوا crentes إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. crentes, quando for dado o adhan para o salato do Jumu'ah, فاسعوا إلى ذكر الله. Então apressem. Aqui quando diz apressem, façam, devemos abandonar o que estamos a fazer. Não é que devemos correr. Aqui Allah está a incentivar a deixar os nossos afazeres para atender o Salat al-Jumu'ah. Façam ila dhikrillah, para a recordação de Allah. Wadharu al-bay', e deixem de lado o vosso comércio. E é por isso que os nossos sábios dizem que se a pessoa, mesmo depois do segundo adhan, continuar a comercializar, então este dinheiro é haram. Este dinheiro é haram. Se ele é homem e tem a obrigação de atender o Salat al-Jumu'ah, e mesmo assim ele continua no comércio, então este dinheiro é haram, este dinheiro que ele está a ganhar. Porque a partir do momento que é dado o segundo adhan, este segundo adhan na realidade é o primeiro adhan. Já falamos ou não? Lembram-se que o primeiro adhan, neste caso, o nosso primeiro adhan, foi instituído por quem? Uthman radiyallahu anhu. Foi no tempo de Uthman radiyallahu anhu, quando ele notou que as pessoas estavam a atrasar a vir ao masjid, então instituiu este adhan para convidar as pessoas. Mas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam só havia este adhan no mimbar. Então, a partir do momento que dás este adhan no mimbar, já é haram um homem que tem a obrigação de atender o Jumu'ah, comprar, vender e comprar também. Deve atender o Salat al-Jumu'ah. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Isto é melhor para vós, se souberes. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Quando o Salat terminar, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dispersai-vos pela terra. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Procurai a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. E recordai bastante de Allah para que possais ter sucesso. Veja aqui, Allah diz que, olha, quando terminar o Salat al-Jumu'ah, não fiquem sentados. Não fiquem sentados. Porque esses que ficam sentados, esses saudáveis que ficam sentados no masjid, é que provocam muitos problemas. Os sentados, os saudáveis, que ficam sentados, têm capacidade de trabalhar e não trabalham, é que criam muitos problemas. São eles. O fitna sai deles. É por isso que Allah diz que, olha, não fiquem sentados. Porque pessoa que não faz nada na vida, qual é a tendência? O shaitan usa para quê? Para atender os seus caprichos. Então Allah diz que, olha, não fiquem sentados no masjid. Terminou o Salat al-Jumu'ah, faça o básico que quer fazer e saia do masjid à procura do sustento. Não é para sentar no masjid. Vai atrás do rizq. Isto é melhor para vós. E para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Aqui nesses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala censurou os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Consta que certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a fazer o sermão.
e de repente apareceu uma grande caravana de comerciantes em Medina, algo inédito. Então quase todos eles saíram para ver e deixaram o profeta sallallahu alaihi wasallam juntamente com poucos dentro do masjid. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Allah diz aqui que quando eles viram a diversão, o comércio, então deixaram-te em pé sozinho. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Diga para eles, o Muhammad alayhi salatu wassalam, que o que está diante de Allah subhanahu wa ta'ala é muito melhor que esta diversão. Wallahu khairur raziqin. E Allah é o melhor dos provedores. Allah é que pode abençoar a sua vida. Um pode te dar 1.000, 50.000, 100.000, mas é uma vez ao ano. E ninguém quer que você esteja acima dele. Tudo aquilo que ele dá porque sabe que você ainda está abaixo dele. Allah é que olha para os nossos corações. Allah que sustenta os seus servos. Portanto, é a Allah subhanahu wa ta'ala que nós devemos dedicar a nossa adoração. Resumidamente, é isso que consta no Surat al-Jumu'ah. Amanhã é o dia do Arafah. Os nossos irmãos vão sair de Mina para o campo de Arafah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falou do dia do Arafah, diz: "Khairu du'a du'a yawm Arafah", que o melhor du'a é aquele du'a que é feito no dia da Arafah. Atenção que quando falou-se da noite de Qadr, não consta que o melhor du'a é aquele que é feito na noite de Qadr, não consta. É por isso que dizem que os nossos sábios durante o ano todo acumulavam os seus desejos para apresentar a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Arafah. Khairu du'a du'a yawm Arafah. O melhor du'a é aquele que é feito no dia do Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. E o melhor que eu disse e os profetas antes de mim disseram: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A pessoa pode fazer o seu du'a, não há problema, mas vai proferindo com muita constância: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. São as melhores palavras que a pessoa pode proferir neste dia. No seu trabalho, no semáforo, na estrada: La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E foi instituído também para nós o jejum. O jejum. Todo aquele que está saudável, tem capacidade física, deve jejuar. Deve jejuar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou deste jejum, disse que eu espero que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe através deste único jejum os pecados do ano anterior e do ano posterior. Ano anterior e ano posterior. São quantos anos? 3 anos. Ano anterior, o ano que nós estamos a viver, e o ano posterior, conforme dizem muitos sábios. Portanto, jejuar com esta esperança que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar. Atenção aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam refere-se àqueles pecados pequenos. Se você tem injustiça, então deve tratar de livrar-se desta injustiça. Não é você comer o dinheiro de pessoas e depois diz que, olha, jejuei dia da Arafah. Deve devolver. Insultou, deve pedir perdão.
para que Allah subhanahu wa ta'ala possa perdoar os nossos pecados. Portanto, vamos colocar em prática e vamos também transmitir às nossas famílias em casa que amanhã é dia da Arafah, e devemos estar cá presentes, inshallah, mostrar que é um dia amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Em Meca e Medina, muito em particular em Medina, no dia do Arafah, no Masjid do Profeta sallallahu alaihi wasallam, você não tinha nem espaço para colocar uma palma de mão. Todos que viviam ao redor da cidade do Profeta sallallahu alaihi wasallam estavam lá presentes. Notava-se a união dos muçulmanos. Que Allah aceite de todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.